Não existe ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo de uma cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entram vejam a luz, porque não existe nada secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Lucas 8, 16, 17. Vão prestando atenção, né, nessas passagens, porque Mateus, Lucas, né, eles estão falando da mesma passagem. E vocês vão entender esse conteúdo dessa passagem, né? Ao final, espero que eu tenha êxito em explicá-los. Os discípulos, ao se aproximarem de Jesus, perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas ao povo isso não lhe foi dado. Falo ao povo por parábolas, porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam e não compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvirão com os seus ouvidos e não escutarão, olharão com os seus olhos e não enxergarão. Porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos. Fecharam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Dessa maneira, evitam que seus corações recebam os ensinamentos e se convertam, permitindo assim que eu possa curá-los. Nossa, essa passagem aqui deu até um arrepio, né? Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15. Aí é só uma reflexão para a gente, né? Quantas vezes a gente vê e não enxerga, né? Ouve e não escuta, né? O que está sendo dito, o que está sendo proposto em relação a esse evangelho que Jesus trouxe para a gente, essa boa nova, sobre todas essas bem-aventuranças que ele trouxe para a gente a respeito, né, do que Deus tem proporcionado para cada um de nós. Então, que a gente, nesse momento, né, possa ter ouvidos para ouvir. E que o nosso coração fique registrado aquilo que para a gente vai ser mais importante na noite de hoje, tá? Tanto para mim quanto para vocês. Porque o primeiro par de ouvidos que ouve o que está sendo dito é de quem está falando, tá? Então aqui nós estamos juntos nesse momento reflexivo para que a gente possa entender um pouquinho sobre essas parábolas. Aí eu trouxe a minha cola, né? Estou me sentindo muito tecnológica, estou me sentindo, né? Então assim, porque senão eu ia ter que ficar, olha para a televisão, olha para vocês, ia dar um nó na minha cabeça, não ia dar certo, né? Essa primeira parte aqui, né? Por que Jesus falava por parábolas? Isso é interessante, né? Alguém arrisca chutar alguma coisa? Por que Jesus falava por parábolas? Jesus, como bom pedagogo que foi, né? Acho que é o maior pedagogo de todos os tempos, ele sabia exatamente, né, a forma que ele iria falar, ia tocar o coração daquelas pessoas naquele momento. E as parábolas, elas sempre estavam circundadas de situações cotidianas daquele povo. Tanto que a gente vê, né, a parábola do bom samaritano, a parábola do semeador, né, várias parábolas que pra gente hoje fica, nossa, mas são meio estranhas para o nosso dia a dia, né? Imagina se Jesus hoje fosse falar por parábolas, né? Ele usaria, sei lá, parábolas sobre a internet, parábolas sobre, né, a nossa vida corrida, né, parábolas sobre o dia a dia dentro de um carro. Ele iria adaptar a didática dele daquele momento para a circunstância. E nesse momento, quando Jesus, os discípulos perguntaram para ele, né, por que ele falava por parábolas? Era a forma como aquele povo estava preparado para receber a mensagem, tá? Então, assim, não adianta eu querer ensinar uma equação de segundo grau para uma criança que está no jardim de infância, adianta? A criança vai entender alguma coisa? Não, né? Então, assim, a cada fase da nossa vida, enquanto ser humano, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente volta para o plano espiritual, nós estamos abertos a determinados aprendizados, a determinados conhecimentos. Tá vendo como é que Jesus era, né, esperto, né? Como ele era sagaz nessa percepção. Naquele momento, a parábola era a forma como ele iria demonstrar uma situação e aquele povo ia entender.
o que ele estava falando, a mensagem que ele estava querendo dizer. Então, para cada fase da humanidade, aí eu já estou passando de nós, seres humanos, para nós, enquanto humanidade, nós estamos preparados para receber uma informação, né, a respeito dessa boa nova que Jesus trouxe para a gente. Aí aqui hoje, o que a gente tem que ter em mente? Nós estamos numa casa espírita, né? Então, dentro da doutrina espírita, nós temos aí as nossas premissas, que são o quê? A premissa base do espiritismo é o quê? A reencarnação. Nós somos espíritos espíritos eternos. O nosso espírito, ele não morre. O que morre é o nosso corpo físico. A gente troca de corpinho como quem troca de roupinha. Ainda bem, né? Que a gente pode turbinar a situação para frente, né? Ou não, né? Depende das nossas atitudes. Aí, isso é só uma descontração, mas é fato. Dependendo da forma como eu trate desse meu corpo hoje... Desculpa, vai ter barulho. Dependendo da forma como eu trate do meu corpo hoje, né? O seguinte pode sofrer alguma consequência. Aí, reflexão para cada um. Então, à medida que a humanidade vai se desenvolvendo, ela vai aprender, ela vai tendo condições de aprender coisas novas, tá? Aí, se a gente vem desde Jesus até o momento atual, dentro da nossa concepção da doutrina espírita, a gente teve aí, primeiro, antes de Jesus, tivemos 3 revelações. Vocês já aprenderam? Quem tá em EAE aqui? Quem está fazendo escola? Alguns já sabem, né? A primeira, a segunda e a terceira revelação, né, gente? Qual é a primeira revelação? Pode falar, Eduardo. Moisés trouxe a primeira revelação, a lei da justiça. Precisava ordenar aquele povo todo, porque a galera tinha saído, né, da escravidão, né, que eles eram escravizados pelo povo egípcio, e foram rumo ao deserto atrás de Moisés, né? Já nessa que é importante também para o desenvolvimento de hoje, o quê? Moisés, quando, né, teve levou o povo, né, para buscar como é que se diz? Me fugiu a palavra aqui. A terra prometida, eles já eram um povo que acreditavam num Deus único. Por quê? Eles eram escravizados pelos egípcios. Os egípcios acreditavam em um único Deus? Tudo era Deus para eles, né? O sol era Deus, o bicho era Deus, tudo era Deus para os egípcios, né? Como para os romanos também. Os romanos, na época de Jesus, eles não adoravam, não tinham uma adoração por um único Deus, eram vários deuses, né? E Moisés veio trazer essa galera já com essa crença no Deus único. Isso aí já é um marco muito importante na nossa história, né? Na nossa história da evolução desse nosso pensamento. Em seguida, a segunda revelação. JC, nosso parça. JC, amigão do peito, Jesus Cristo. Ele veio trazer o quê? A lei de amor. Né? De quê? Todo mundo já sabia que devia amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus complementa. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. E ainda falou mais outras coisinhas, né? Ame o seu inimigo. Aí todo mundo, opa, tá doidão, né? Tá doidão, como que eu vou amar o meu inimigo? Aí a gente vem aprendendo como que a gente ama o inimigo. O inimigo não é aquilo, eu vou amar meu inimigo. A pessoa não gosta de mim, vou levar para minha casa. Tá doido, né? Aí é só maluco. Não. Só de você não desejar o mal, você já está exercendo uma forma de amor. Você já não pagar o mal com o mal, já é uma forma de amar. Né? E aí a coisa vai tomando outra proporção. E a terceira revelação? Allan Kardec com o quê? O espiritismo, E a gente até fala, a terceira revelação, o espiritismo, né? Com o trabalho de 15 anos, né? De um pedagogo, que legal, de um pedagogo. O cara era sinistro, era pedagogo, era contador, dava aula de astronomia, de física, de biologia. Nossa Senhora, ele era um concurso. Allan Kardec também é um cara que... Nossa Senhora, só ele mesmo, naquele momento, está preparado para receber essas informações, ficar curioso o suficiente para saber que uma mesa não levitava sozinha. Né? Então, já era um estudioso do magnetismo, já conhecia algumas coisas, sabia, peraí,
A cadeira, ela não vai levitar, a mesa não vai, né? Ou tem alguém fazendo isso funcionar, ou tem uma força maior por trás. E aí ele foi, como um bom pesquisador, foi pesquisando, até que ele realmente viu, opa, tem uma energia, uma força muito maior por trás disso. Foi quando ele começou desenvolveu essa comunicação com os espíritos, que não só nesse momento já acontecia no planeta, já vinha de antes. Só que, né, por exemplo, a gente tem o caso das irmãs Fox, nos Estados Unidos, né, que é muito interessante. Eram duas meninas, né, moravam elas e os pais numa casa, se mudaram para essa casa e, de repente, começou a ter um monte de barulho na casa. Imagina, gente, você vai para uma casa nova e a casa começa a ter uns balacobaco diferentes, todo mundo ia ficar apavorado, né? A mais novinha lá começou a ficar meio curiosa, né? A Kate começou a ficar meio, né? E começou a desenvolver uma técnica lá para tentar entender o que estava acontecendo. E o espírito se a resposta que for a pergunta que eu for te fazer for sim, você dá uma batida. Se for não, você dá duas. E ali ela foi, né? Enfim, aí já foi um advento, né? Isso já antes de Kardec. Não foi na época de Kardec, já foi antes de Kardec. Então, assim, essa comunicação com os espíritos sempre existiu, desde que a humanidade existe. A gente brinca dentro do movimento que os 10 mandamentos foi a primeira psicografia em pedra que aconteceu, né, na história. A primeira psicografia direta foi o que Moisés recebeu, né, dos espíritos superiores, amando de Deus, né, por influência de Deus. Então, assim, a gente entendendo esses 3 momentos, você vê que em cada momento a humanidade estava apta a entender e a compreender aquele ensinamento. Com Moisés, com Jesus, com Kardec. E a gente já está entendendo tudo isso hoje? Ainda não, né? Acho que a gente está no processo. Nós já estamos no processo de entendimento dessas informações que chegam para a gente. Melhor do que lá no passado. E muito provavelmente daqui a uns 1000 anos, muito melhor do que hoje. Mas, então, por isso que Jesus, com a sua pedagogia, tratava e falava com aquele povo através de parábolas. Porque era a forma mais simples que eles tinham de entender, né? E assim, e aqueles que tinham ouvidos de ouvir e olhos de ver. Porque Jesus não só falava, ele fazia, ele praticava. E a melhor forma que você tem para ensinar alguém é pelo exemplo, não é verdade? Quem tem filho aqui sabe muito bem disso, né? Não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Não adianta a gente... Hoje em dia, então, com essa molecada de hoje, isso não cola mais mesmo. De que eu posso fazer, você não. Você tem que fazer o que eu estou mandando você fazer, não o que você vê eu fazendo. Então, assim, Jesus, ele ensinava através do exemplo dele também. Né? A prática da caridade, né? Dele realmente não ter... Como já era um espírito puro, como a gente chama, na escala de evolução dos espíritos, Jesus é considerado um espírito puro. Um espírito que já passou por tudo que a gente passa, Jesus já passou. Não no nosso planeta, tá? Que fique claro isso, tá, gente? Por quê? Premissa básica. Jesus é o nosso governador planetário. O que significa isso? Ele esteve presente desde o início da constituição do planeta. Ele já era espírito puro. Dá para entender isso? Na plenitude? Na plenitude não dá. A gente consegue entender na nossa limitação atual. A gente consegue, ok, faz sentido? Faz sentido, dentro do que a gente entende entendimento, do que é a criação de planeta, né? Por exemplo, hoje, qual é o nosso entendimento de Deus? Quem ainda enxerga Deus como aquele senhor de barbinha branca, sentadinho no trono, com um cajado assim, né? E aquele que, quando a gente desencarnar, vai sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Antigamente, quando eu era criança, eu ouvia isso na igreja, eu ficava, Jesus, gente, quando eu morrer não vai ter lugar para eu sentar, porque esse povo já foi todo na frente, eu vou sentar onde? Não vai ter lugar para eu sentar, não. Eu pensava isso, pode. Criança já danadinha, mas não fazia sentido para mim. Tanto que para mim nunca fez muito sentido. Senta, levanta, ajoelha, aquilo. E eu não conseguia entender. Hoje, né? Eu falo aí, já dos 12 anos, 13 anos para cá, né? Que realmente eu posso me dizer espírita, de fato.
Foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei, inclusive, a ler a Bíblia, a entender Velho e Novo Testamento. Porque até então, quando eu me dizia católica, apostólica, romana, eu nem sabia o que era isso, mas eu falava que era, né? A gente é batizado, ia na igreja, fazia, enfim, né? Mas nunca... E hoje eu consigo olhar para um texto bíblico com outro olhar, sabe? E confesso a vocês, é interessante, quem nunca teve a curiosidade de pegar uma Bíblia, um Novo, um Velho Testamento, e faz sentido você ter os dois, para poder ver essas... Por exemplo, quando a gente fala da primeira revelação, Moisés está lá no Antigo Testamento. E fora Moisés, tem um monte de profeta que, ao longo, né, da carreira pública de Jesus, de 3 anos só, ele citou muitos profetas antigos. Por quê? Ele precisava dar cumprimento das profecias que esses profetas do Antigo Testamento falavam, dizendo que o Messias viria. E ele, para ser identificado como Messias, ele precisava fazer referência àquelas profecias lá de trás. Mas se a gente não conhece, entendeu? Hoje, por exemplo, não é estranho você ouvir profecias de Isaías, aí você escutar aqueles nomes, Deuteronômios e Números, enfim. Mas é interessante a gente olhar para isso como um conhecimento histórico, sabe? Então, assim, pior que é engraçado porque a gente demora a cair a ficha. Quando a gente é obrigado a estudar as coisas, a gente não gosta. Aí quando você não tem mais a obrigação, o compromisso de estudar, você estuda por prazer, é outra coisa, não é verdade? É que nem quando você vê filho estudando. Você fica, nossa, as crianças sofrem. Aí quando você olha o conteúdo, gente, não é que eu sofria para estudar isso também? Hoje em dia você olha, cara, não é um bicho de 7 cabeças. Mas é tudo o quê? Tudo é o momento, é o despertar, né, que o ser tem para aquele conhecimento, para adquirir aquele novo ensino, né? Então, voltando aqui, deixa eu abrir. Vai, criança, abre. Obrigada, me ajuda. Então, Jesus falava por parábola justamente por isso. Por quê? A humanidade, ela precisa ter esse momento de assimilar esse conhecimento. E naquele momento era o que Jesus podia fazer e podia falar para aquele povo daquele momento. Inclusive hoje, por isso que eu falo, ó, tem muita parábola de Jesus, tem uma que eu gosto muito, que ela, para mim, ela me toca muito, que é a parábola do semeador. Vocês conhecem a parábola do semeador? O semeador saiu a semear, tinha, né, aqueles 3 terrenos. E Jesus é uma das poucas parábolas que Jesus explica o sentido da palavra. Né? Jesus explica o sentido de cada terreno. Né? Aquele terreno que ainda está muito, muito pedregoso, que ainda, sabe, está muito ligado, aí fazendo voltando para a nossa vida, é aquele coração que ainda está muito no terra-terra, que só se preocupa com o lado material da coisa, que ainda não se despertou, né? Que a vida não é só o acumular o material, é muito mais do que isso. Né? A gente vai levar... nada material que a gente tem, a gente leva com a gente, né? Eu gosto sempre de falar, caixão tem gaveta? Será que lá no plano espiritual aceita Pix? Não, né? Acho que não. O que a gente vai levar? É isso que faz a gente refletir, sabe? É o que a gente está carregando na nossa malinha, né? Com os nossos aprendizados morais, com todo aquele conhecimento que vai ficar entranhado no teu espírito e que ninguém vai tirar de você. Porque a casa, qualquer um pode tirar, né? O teu carro, o teu corpo, mas o teu espírito não. O que você carrega dentro de você, né? Em que você alimenta o teu espírito, ninguém tira de você. E como é que a gente alimenta o espírito? Aqui, ó. Hoje a gente está alimentando o nosso espírito. A gente está alimentando com informações que, muito provavelmente, a gente já teve acesso em algum momento. E agora a gente precisa despertar esse conhecimento, esse aprendizado, para ele se tornar mais latente e a gente começar a colocar mais em prática, porque todo ensinamento ele necessita de uma prática. Não adianta você ficar só na teoria, não é verdade? Colégio é assim também, né? Primeiro vem aquela cacetada de teoria, depois vamos para a prática. Vamos fazer exercício, né? A vida é assim, né? Lá no plano espiritual a gente tem um monte de teoria, dizem, eu não lembro, né? E aqui é a prática. Aqui é que a gente é colocado à prova de fato, para ver se a gente já assimilou
tudo aquilo que o nosso espírito já angariou nessas encarnações sucessivas que nós já tivemos, né? Porque a gente não tem momentos da vida da gente que caminhando ou tendo que tomar alguma decisão, você chega e, putz, eu tenho que fazer isso. Aí parece que tem aquela vozinha, né? Do teu ladinho, a gente fala que é o anjinho ou o diabinho, mas não é não, cara, é a tua consciência, ou então teu espírito protetor que está ali, pelo amor de Deus, não faz isso. Vocês estavam indo tão bem. Imagina o espírito protetor recalculando a rota da gente, deve ser uma loucura, né? Isso é uma loucura. E não ri não, porque nós vamos ser espírito protetor de alguém algum dia, pode ter certeza disso, entendeu? Mas é fato. E a gente tem, porque fica gravado na nossa consciência, sabe? Tá tudo ali dentro, porque no próprio livro dos Espíritos está, onde está escrito a lei de Deus em nós? Na nossa consciência. A gente sabe o que é certo. A gente sabe o que a gente deve fazer. Eu nem falo que a gente sabe o que é errado. Não, a gente sabe o que deve fazer. Se você se afasta do que deve fazer, é porque tu está fazendo a coisa errada. Aí já são outros 500. Aí a gente vai recalculando a nossa rota no processo, né? E por isso que Deus é tão infinitamente bom e justo que dá essa oportunidade com a reencarnação da gente recalcular a nossa rota. Só depende da gente. Aí, continuando essa parte de que por que Jesus falava por parábolas, né? Deus deu a inteligência aos homens para compreender as coisas da terra e dos céus. Como eu falei, em cada momento da nossa evolução, a gente está preparado para receber um tipo de informação. Não adiantava Jesus querer falar para a galera, gente, olha só, né? Aqui isso é provisório, né? Se o corpo morre, não tem problema, o espírito sobrevive. Ninguém vai ficar pagando. Não adianta, não precisa sacrificar os bichinhos para pagar o erro de vocês, não. Não, vocês que. A galera não estava preparada para isso. Se Jesus fosse falar isso para eles, eles iam falar, cara, tá doidão, já tinha sido crucificado antes do tempo, inclusive, né? Só que ele foi, né, dentro da crença daquele momento. Ele foi tentando mostrar para as pessoas que, olha, né, você não precisa ir para um templo de pedra, né, para realmente se voltar a Deus. Nós fazemos isso porque fica mais fácil a nossa conexão. Não é verdade? Quando a gente está aqui, a gente se elevar com a espiritualidade, fica muito mais fácil quando a gente está reunido. E para eles, naquela época, era a mesma coisa. Só que assim, ainda existia aquela máxima de que, eu fiz uma besteira ali, mas eu vou levar aqui meu carneirinho, que ele, coitado, que não tem nada com isso, vai pagar o pato. E era o que acontecia no templo, né? Eles levavam as oferendas e para se redimir dos pecados. Não. A responsabilidade de tudo que a gente faz é nossa mesmo. E esse acerto de contas a gente vai fazer de uma forma ou de outra. Só que Deus, ele tipo, Deus castiga. Quem aqui, quando eu era criança, não falava, Deus castiga. Não faz isso não, que Deus vai te castigar. Poxa vida. Desculpa, gente, perdão. Apaga isso, hein? Quem não ficava com medo, né, do castigo de Deus? Quem não ficava? Imagina, queimar no fogo do inferno. Olha isso, gente. Quando que um pai justo e bom, amoroso, misericordioso, vai deixar um filho queimar eternamente? Fala pra mim, faz sentido? Vocês pegariam o filho de vocês, que fez uma besteira, e enfiar a criança no forno? Agora tu vai pagar. Vocês fariam isso? Por que Deus vai colocar a gente no inferno, gente? Olha, não é a mesma coisa? Imagina, e ele, né, um pai muito melhor do que a gente, né? Porque consegue, como é que se diz? Redimir realmente, olhar para meu filho, você tá errando, tudo bem, não tem problema não. Papai tá aqui e eu entendo que você vai melhorar. Mas não, a gente já quer fazer mundos e fundos, né? Tira isso, tira aquilo do filho, enfim. Funciona de vez em quando, né? Hoje em dia tá ficando complicado, mas a gente não pode desistir. Aí, continuando aqui. Sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Não adianta a gente querer também ter uma fé cega. Como, na época, é o que eles tinham. Nossa, se eu for levar minha oferenda, o que eu fiz de errado fica para trás. Agora eu tô limpo para começar de novo. Aí o que a pessoa fazia? Errava de novo. Mais um bichinho para ser sacrificado. E a coisa ia. Você tem que
a cada momento, para fortalecer a tua fé, ela tem que fazer sentido para você, não é verdade? A fé, ela só realmente ela vai estar munida dessa grandeza que é essa certeza. É muito engraçado. Uma vez eu escutei uma expressão de que fé é você estar num precipício e ter a certeza que Deus está ali contigo. Não é para você se jogar, não. Tudo bem, se você se jogar, de repente você vai chegar mais perto dele, né? Mas eu não aconselho. Mas é a pessoa saber que, por mais difícil que seja aquele momento que você esteja vivendo, você não está sozinho. Você está amparado, né? Deus não está te provando nada, não. Você está se ajustando com aquilo que já foi um equívoco para você em algum momento. Então, assim, Deus não castiga ninguém, nenhum filho. Ele oportuniza que a gente se reconecte com ele. Porque é o que se fala. Quando a gente começa a se afastar de Deus, né, dessa religiosidade, dessa ligação com o divino, né, com o sagrado, as coisas vão ficando muito... Não sem sentido, mas as coisas vão ficando muito apegadas ao material. Presta atenção. Na tua jornada, no teu momento de vida, se quando você se afasta do que realmente faz sentido, você não sofre mais? Você não tem aquela... Por mais que a gente esteja passando por um desafio, seja profissional, seja na família, seja o que for, seja de realmente a gente não conseguir ainda se entender enquanto pessoa. Por quê? O que o próprio Espiritismo traz pra gente. Nós, e Santo Agostinho já falava isso também, conhece-te a ti mesmo. Quando você se conhece, quando você se dispõe a se conhecer, que também é outro barato, né? Você tem que ter disposição para querer se conhecer. Porque se você não tem disposição para se conhecer, você fecha o olho para tudo. Aí os outros sempre vão estar errados. Você sempre vai ser o certo da situação. Mas quando você começa a perceber, a se ver enquanto ser humano, você consegue identificar as suas qualidades e os seus defeitos. A ver o que realmente... E até a psicologia fala isso, né? Quando tem alguma coisa em alguém, uma pessoa que te incomoda muito, sabe aquela pessoa que tu olha e fica fulano, meu Deus do céu, só de ver já me dá um ciricutico. Presta atenção se ela não tem alguma característica que você tem latente em você, a que você não se enxerga. E que quando você vê refletido no outro, aquilo te incomoda. Quando a gente faz esse movimento, que você fica, pô, por que eu me incomodo tanto com fulano? Peraí. Ok. Aí eu tenho que estar disposto a mudar. Ou então a aceitar que eu sou daquele jeito. E aí já é um outro processo. Já é o primeiro passo para mudança e aceitação. É você identificar, ok, se eu me incomodei tanto com aquilo, é porque faz parte de mim. Então, eu estou me vendo no meu coleguinha, né? E a gente precisa ter a doutrina espírita, ela traz muito essa parte da reforma íntima, né? Da reforma do ser, da gente se olhar, da gente se identificar, da gente se acolher como nós somos. A gente não tem também que ser o bom samaritano o tempo inteiro, não, gente. Nosso processo de evolução, ele acontece. A gente queira ou não, tá? Só que assim, a evolução não dá saltos. Não é de uma hora para outra, opa, peraí, né? Deixei de ser o catiço e você agora o bom samaritano, que vou ajudar todo mundo. Ok, se esforce para. Agora, a coisa não vai acontecer assim. Porque na primeira topada que tu der, tu já vai, né? A primeira fechadinha de carro que pegar na avenida, tu já manda o amiguinho lá pra casa da vovozinha, né? Então, fala assim, vai na paz de Cristo, meu irmão, eu te amo. Você deve estar com pressa. Eu confesso pra vocês que eu me esforço em fazer isso, sabe? Mas eu esqueço. Então, assim, a gente que tá aqui na frente, gente, a gente não faz tudo aí, já que a gente tá falando, eu não faço tudo pra vocês, né? O que eu tô falando pra vocês. Eu me esforço em fazer. Eu me esforço. Por quê? Eu já sei quando, né, eu agi de uma forma, putz, não era isso que eu tinha que fazer. Era outra coisa. Tudo bem. A ficha cai mais rápido. Antes não, fazia e acabou. Quem nunca falou essa expressão? Comigo é assim, bateu, levou. Não leva desaforo para casa. Dá uma carioca, gente. Carioca não leva desaforo para casa.
Não levava, agora levam. Leva, entendeu? Faz assim, dá uma ninada e depois manda cantar para subir. Mas é verdade, entendeu? É uma coisa que todos esses ensinamentos a gente tem que trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós somos assim, né? Fazer o quê? Mas depois de 5 minutos já virou amigo de novo, não é verdade? É a mesma coisa. É, exatamente. Já chama até, vamos lá em casa, vamos comer uma pizza, né? E carioca come pizza com ketchup e mostarda, tá, gente? Só pro desespero de vocês. É engraçado demais isso. Mas assim, tudo isso que a gente vai aprendendo, né, do evangelho, desses ensinamentos de Jesus, a gente tem que trazer para a nossa vida. Não adianta a gente só ver, ai, nossa, passagem linda e maravilhosa, mas eu não trago para o meu dia a dia. Eu não trago aquilo, coloco aquilo no meu exercício diário. Porque ficam palavras ao vento. Né? Só estou sentadinho, bonitinho, esperando que a espiritualidade faça todo o trabalho, me reforme, me torne numa pessoa muito melhor. Mas o que a Patrícia falou, e deixa pra lá. Aquela garota é maluca mesmo. Então, não tá nem aí. Cada um faz a sua opção. Aí, vamos lá. Continuando aqui, pra gente passar pro outro item. Papai, isso aqui eu já falei. Já falei. Então, aqui ainda tem uma parte, por quê? Apenas o que era mais de difícil compreensão, Jesus falava por parábolas. Porém, o que se referia à caridade e à humildade, ele foi claro e objetivo. Então, quando o tema era muito denso, Jesus trazia a parábola para dar uma encenada para a galera poder visualizar o que ele estava falando. Agora, quando se tratava dele falar sobre caridade e humildade, ele não precisava falar, ele fazia, né? Visto que a conversa com a mulher samaritana, que os samaritanos na época eram rechaçados, como eles não seguiam, né, a lei mosaica, né, ao pé da letra, eles eram postos de lado. E o que Jesus fez? Conversava com a mulher, conversou, né, travou um diálogo com ela, que ela mesma falou, nossa, mas Rabi, por que você fala comigo? Eu sou uma samaritana. Só que para Jesus não tinha distinção. A mesma coisa, aí vamos trazer nós para o nosso dia a dia, né? Que nós já estamos num processo de melhora, né, espiritual, de entendimento. Será que a gente já tem essa humildade de tratar as pessoas da mesma forma? Só o meu coleguinha de centro, cheirosinho, bonitinho, que vai sentar do meu lado, que eu vou conversar com meu amiguinho sobre as parábolas de Jesus. Aquele nosso amiguinho que passa mal cheirosinho, né? Que não é muito... Ou então aquele nosso parente que é casca grossa, né, que você não pode falar que vem no centro espírita, já quer te dar uma rechaçada, já acha que a gente está aqui tudo recebendo santo, porque a galera não acha isso, né? Eu não sei se é só a galera que eu ando, gente, ou se é de vocês já estão mais civilizada, entendeu? Porque o pessoal ainda passa, por exemplo, uma outra casa que eu frequento, o pessoal já passa assim, né? Fazer o quê? Cada um no seu momento, né? Pessoas que às vezes vêm para uma assistência espiritual pela primeira vez, fica tenso, né? Porque eu fico, gente, aquela pessoa lá na frente vai incorporar. Não é assim, tá? Não é assim. Eu acho que é sério, não é assim. Claro, acontecem casos, né? Eu já presenciei casos de pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, não tratada, e que quando entra numa casa espírita, não se controla. Mas aí, muito provavelmente, quem está no salão não vai nem perceber. Porque os trabalhadores da casa já estão preparados para isso, e se isso acontece, o acolhimento é na hora. Então, assim, é acolhida e o próprio plano espiritual, ele auxilia no tratamento dessa pessoa. Só que essa pessoa ela precisa se conscientizar de que ela precisa se educar. E qual é a educação para o médium? Né? Todos somos médiums, tá? Só também uma outra revelação para vocês. Todos somos médiums. Em maior ou menor potência, tá? Mas precisa educar essa conexão que tem com a espiritualidade, senão fica suscetível a tudo. Aí, às vezes, tem problemas de saúde. Quantas pessoas que estão em clínicas, né, tidos como loucos, e que, no fundo, tem muito envolvimento espiritual por trás.
Hoje em dia, a medicina, ela tem olhado com bons olhos para essa parte da espiritualidade. E daqui para frente vai ser um processo natural, né? Não é o mundo inteiro vai virar espírita, não. Mas as pessoas vão começar a compreender a espiritualidade que existe, independente de religião. O mundo maravilhoso vai ser quando a gente não precisar ter centro espírita, igreja, nada, mas que todos nós, né, consigamos nos tratar de forma fraterna, independente de religião. Esse é o mundo que a gente vai estar galgando e que cada um vai conseguir atingir esse mundo, mas com o seu próprio esforço. Quando a gente fala dentro do movimento espírita de que o planeta está passando por um processo de transformação, de que nós vamos sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, não quer dizer que o pobre do planeta é que está mudando, não, gente. Não é. Nós estamos até mudando o bicho, nós estamos mudando o planeta, né, com as nossas atitudes. Nós estamos, né, desgastando ele. Mas essa mudança são dos seres que habitam o planeta. Então, aqueles que vão estar coadunados com a mesma psicosfera, né, de um planeta... Qual é a diferença de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? O planeta de provas e expiações é aquele onde o mal, ele fala mais alto. Ele aparece, ele é aparecido, né? Parece com o que a gente vive aqui, né? Que o mal está sempre... né? E o planeta de regeneração, o mal vai existir? Ainda vai. Só que numa potência bem menor, porque o bem vai falar mais alto. Então, essa seleção que está sendo feita para esse processo, né, de regeneração, somos de cada um de nós. Qual é a sintonia que eu me afinizo mais? É a sintonia do bem ou é a sintonia que me afasta do bem? Não vou nem falar que é do mal, mas que me afasta do bem. Né? Eu estou ainda muito ligado, né, às duas chagas que trazem muita dor e sofrimento para o nosso planeta, que é o orgulho e o egoísmo. Isso ainda está muito potente dentro de mim? Como que está isso? Eu estou trabalhando isso em mim? Né? Então, assim, são coisas que, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai se aprofundando, né, que a gente vai ouvindo, e assim, pessoal, não tenha use palestras espíritas sem medida, sem moderação, obrigado, sem moderação. Porque é muito bom a gente ouvir pessoas diferentes falando de um mesmo tema, porque são olhares diferentes sobre de um mesmo assunto, mas que vão com óticas diferenciadas. Umas a gente se afiniza mais, outras, algumas falas são mais, como é que se diz? Mais, não é didáticas que eu quero fazer, mas são mais históricas, tem um olhar mais histórico da coisa. Outras são levam mais para o lado, né, da emoção, da sensação, do coração. E a gente tem que ver com o que a gente se afiniza, para que a gente possa, dali, realmente tirando as nossas conclusões. Chegar às nossas verdades. Porque cada um tem a sua verdade, não adianta. Não adianta eu querer impor para vocês a minha verdade, o que eu acredito. O que eu acredito é que tudo isso que a própria doutrina traz para a gente, todos esses ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. Eu acredito piamente nisso. Né? Mas acredito também, e isso é um ponto fundamental para mim, de que eu sou responsável por tudo que acontece comigo. De bom ou de ruim. Já é um grande passo para a gente. Da gente a gente se tirar daquele papel de vítima, sabe? De vítima do mundo. Ai, é todo mundo contra mim. Ai, eu sou assim hoje, a culpa é do meu pai e da minha mãe. Ah, mas a culpa é do meu chefe. A culpa é do meu colega de trabalho. A culpa é do meu cachorro, da barata que passa no meu pé. Não. A responsabilidade, eu não falo nem, a responsabilidade é só sua. Então, assim, isso hoje me traz uma paz, né, em determinadas situações. Ainda é difícil, em alguns momentos, perceber que a responsabilidade é minha? Uhum. Que eu posso fazer diferente? Uhum. E que eu continuo fazendo da mesma forma? Uhum. Só que, assim, é dia a dia. E a gente vai tendo esse processo de se transformar, né? Mas quando a gente está, assim, imbuído sempre do mesmo objetivo,
fica mais fácil da gente poder entender essa gama, todo esse processo que acontece. Tudo bem, o negócio saiu daqui agora, tá vendo? Só fala. Eu quero voltar agora pra candeia, né, gente? Vocês estão rindo? Ri não, tá? Ó, o negócio sumiu. Sumiu até de mim. Ai, gente, que medo. Mas não. Mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Ó, vou voltar aqui. Mas por isso, gente, brincadeiras à parte, assim, eu não sei se é diferente do que eu sou, né, trazendo todo esse entendimento, né, de todos esses estudos que eu faço. Mas no frigir dos ovos, toda esses ensinamentos, né, que Jesus traz para a gente, são ensinamentos que a gente precisa interiorizar no nosso dia a dia, sabe? No nosso evangelho no lar, não é a gente abrir aquela página, nossa, isso aqui estava tão bom para fulaninho. Não esquenta não, filho. Quem está lendo é você, então é você que precisa disso, não é fulaninho. Fulaninho, ele tem um tempo dele. Nessa passagem, né, da candeia, quando Jesus fala, né, que por isso que ele trazia por parábolas, cada um tem que se despertar, né, tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para aquilo que está sendo dito para ele naquele momento. O que faz sentido para mim? Então, para aquele povo fazia sentido isso. Aí agora a gente vai passar, né, para uma outra parte, que fala que os sãos não têm necessidade de médico. Aí Jesus diz o seguinte: Jesus dirigia-se aos pobres e aos deserdados, aos cegos, humildes e de boa fé, que pedem para ver. São eles que têm a necessidade de consolação, e não os orgulhosos. Esses acham que já sabem tudo. Mas já? Você falou 9 horas. Não vem com essa não, são 8h20. Olha isso, gente. Tu não esculhamba a minha programação não, mulher. Peraí, tudo bem, já vou concluir, então até 8h30. Então, assim, Jesus, quando disse isso, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Gente, doentes somos todos nós. Se nós estamos aqui, nós precisamos, né, desse remédio que ele veio trazer. Porque senão, gente, era para a gente estar no mundo de espírito puro, que a gente não precisa de mais nada. A gente já está lá chegando quase que uma perfeição. A perfeição absoluta só Deus tem. Nós vamos em busca da perfeição relativa. Tá? Então, assim, se nós estamos aqui, quem precisa desse remédio que ele traz somos nós. Não é o coleguinha do lado. Não é, nossa, minha mãe precisava ler isso, gente. Se você está lendo, toma para você. Esse movimento é que a gente precisa interiorizar, de que tudo que a gente busca de aprendizado, de ensinamento dentro dessa vertente religiosa é para a gente. E quando a gente consegue fazer essa transformação em nós, fatalmente você vai espelhar no outro, o outro vai começar a ver, nossa, mas a Carol era tão diferente. Depois que ela começou a frequentar aquele lugar ali, tô gostando, tá aí, deixa eu ver. E às vezes as pessoas ficam curiosas, né? Às vezes, eu não sei se acontece com você, mas às vezes as pessoas ficam curiosas para saber sobre, né, temas, né? E ficam, mas que negócio é esse de reencarnação? Quer dizer, então, que eu posso deixar para depois? Poder você pode, não deve. Eu falo assim, poder a gente pode tudo. Só que a gente não deve, a gente tem que, né, ter a consciência de que nem tudo a gente pode deixar para depois. Jesus já falava. Lembra que eu falei? Ame os seus inimigos? Jesus falava o seguinte: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Porque você não sabe quando que você vai encontrar esse teu adversário de novo. Vocês estão achando que reencarnar é fácil, gente? Segundo os espíritos falam, não é fácil não. Dizem que tem uma fila. E detalhe, quem te garante que tu vai voltar para o planeta? Tá com passe garantido? Pois é, ninguém tem. Então, se a gente, nesse nosso caminhar atual, tem algum amiguinho ali, adversário eu acho muito pesado, inimigo eu acho muito pesado essa palavra do inimigo, né? Mas é aquela pessoa que ele, né, aquela pessoa que te incomoda, aquele opositor, aquela pessoa que tá sempre querendo, né, te dar uma rasteira, né? Tenta
levar de alguma forma que você não coloque ele no ranking daquelas pessoas que, no final das contas, você vai estar devendo alguma coisa. Quando você tenta, mas a pessoa não te ajuda, você faz a sua parte. Porque o outro, a responsabilidade que ele tem, você tem um determinado ponto onde você vai chegar e que você vai falar, opa, eu fiz de tudo, né? Eu tô de coração aberto e a pessoa, ok, eu permito ela ser do jeito que ela é. Só que eu sou assim. Aí você tem todo o direito de se afastar, não tem problema algum. Não tem problema algum. Ninguém precisa obrigar ninguém, né, a mudar. Mas você fez a sua parte, você exauriu o que você precisava, tranquilo. A sua consciência vai estar tranquila. Então, se o outro não quer receber, não tem problema. Às vezes a gente reconcilia com o adversário, gente, à distância. Conversando, sabe? Tentando fazer, pedindo para Deus que o nosso mentor consiga falar com o mentor daquela pessoa, que, ou pelo menos que ela siga o caminho dela e te, né? Vamos, ó, me esquece, mas esquece, filho. Vai pro teu caminho, segue o seu rumo. Desejo tudo de bom, de coração, que a sua vida, sabe, siga. Se o nosso caminho não tem que se cruzar mais, não tem problema algum. Eu não preciso também ficar carregando corrente, né, gente? Ficar arrastando amiguinho comigo ali, também não faz sentido pra gente. Tem que fazer sentido. Então, se você fez a sua parte, tá tranquilo. Se o seu coração tá leve, é o teu sinal de que, olha, você fez o que você precisava. Entendeu? Porque senão, gente, quantos arrastados de corrente que a gente vai ter, né? Tô de olho em você, tá? Tu me arrasou. Então, assim, pra gente poder encerrar essa parte, né, esse capítulo, que eu tentei trazer pontos, né, porque abranger um capítulo, gente, é uma coisa cruel que fazem com a gente, sabe? Mas a gente precisa tirar pontos, né, específicos desses caminhos. E a última parte desse capítulo, ele fala da coragem da fé. Última parte não, é a penúltima, né? Porque a última é a do... A coragem da fé acho que eu já até falei, né? Aquelas pessoas que, por exemplo, quando a gente tem as pessoas que são muito... Tem a verdade dela é maior que todas as outras. Então, tudo que ela falar é verdade, o que os outros falam. Quantas religiões professam essa coisa? Não, é o que a minha religião diz que é o certo. Se você está em outro, você está errado, você vai pagar no fogo do inferno. Respeita. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. E nós não temos, assim, nós não temos como é que se diz? A gente não tem o direito de violar essa fé. Da mesma forma que a gente gosta e a gente pede que a nossa também seja respeitada. E que você tenha a convicção da fé que você tem. E que você não vacile. Porque fé vacilante é andar na areia movediça, né? Você vai e vai só se entranhando, né? E a última parte que ele fala, carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, vai perdê-la. Que forte, né? Aí tem 3 frases aqui que... Ai, meu Deus do céu. Que fechou de novo, né? Não, mas vai abrir, relaxa. Tem 3 frases aqui que são, assim, frases pra gente reflexionar, né? Sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentem a cegueira, mas não os amaldiçoem. Entendeu? Então, assim, não tem problema. A pessoa vai continuar agindo errado? É responsabilidade dela. A sua parte você fez. A cegueira momentânea é dela. O que você pode fazer é que você tenha olhos para ver daqui por diante. Entendeu? Suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderás as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo perderam aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Então, às vezes, por exemplo, eu gosto muito, para exemplificar isso aqui, a gente lembrar da figura do Chico Xavier. Chico foi um homem rico, de posses, tinha muitas propriedades,
rendimentos, qual foi a maior riqueza que o Chico... O amor. Ele precisava de pouco. Mas tudo bem, Chico foi um missionário. A gente também, tipo, nossa, Patrícia, mas aí também é pegar pesado, né? É querer... Não. Seja missionário no lugar que você estiver. Na sua família, no seu trabalho, na sua instituição religiosa. Seja você um missionário que precisa, aonde você estiver. E não queira ser o que o outro é. Não. Porque você é o que você é. Então, acolha essa sua missão aonde você está inserido. Né? Alguns... Joana de Ângeles tem uma passagem dela, de uma das encarnações dela, que ela era Joana de Cusa, era mulher de um romano muito importante, e ela conheceu Jesus. E ela queria seguir Jesus. Só que Jesus falou para ela, não, você tem que voltar para o seu marido e continuar o seu processo de lá. Isso nas minhas palavras, tá, gente? Estou traduzindo aí a situação. Mas, tipo, naquele momento não era o momento que ela tinha que largar tudo para seguir Jesus. Ela seguiu Jesus, sim, dentro da família, dentro do lar dela, junto com o marido dela. E logo, e nas encarnações sucessivas, ela veio ser quem? Né? Joana de Ângeles, hoje, que é o espírito que acompanha o Divaldo Franco, né? Então, assim, tem a história da Joana é muito bonita de você ver algumas das encarnações dela, né? E para fechar, mas para os que sacrificarem os bens celestes aos gozos terrenos, Deus dirá, já recebeste a vossa recompensa. Não adianta querer fazer, né, aquela coisa, eu vou fazer tudo pelo centro, e sair, tirando selfie, né, e botando aos quatro ventos que está fazendo e acontecendo. Aí, não se decepcione se no momento que você for, né, entregar o corpinho e voltar ao plano espiritual, você, mas a minha luzinha tá tão fraquinha, tá tão baixinha, né? Eu fiz tanto. Mas você fez tanto. Mas você também não quis tanta recompensa? Você não recebeu suas pagas lá? Sua luzinha agora é essa, filho. Então, assim, que a gente faça, né, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ver. A gente não precisa bravar os quatro ventos aquilo que a gente faz em prol do bem. O bem tem que ser feito porque você quer fazer de coração. E não porque você quer se mostrar. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que fazer na nossa vida. E a diferença de tudo que a gente aprende aqui, a gente coloca no nosso dia a dia. Na nossa vida, no nosso caminhar, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio com a sociedade. Aí que a gente mostra que nós somos realmente, né, seguidores do Cristo. Nem digo espírita, mas seguidores do Cristo. Porque Jesus, como a gente falou, né, não fazia distinção de ninguém. E quem somos nós para querermos distinguir qualquer pessoa, seja no que for, em que segmento seja, religioso, do que for. Então, que a gente possa sempre, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, lembrar de Jesus e colocar ele como efetivo guia e modelo, né? Porque não adianta a gente querer botar uma pessoa um pouco mais... Porque a gente olha para o Chico, Chico chegou muito perto, né, de Jesus. Mas até mesmo ele falava que ele era um cisco, né? Ele que fez tanto, e ele não se achava nada, ele se achava, tipo, no cocô do cavalo bandido. E quem somos nós? Então a gente tem que mirar, né, no nosso guia e modelo e tentar seguir esse exemplo maior, né? Que vocês possam, na noite de hoje, né, ter levado pelo menos algum pouquinho, né, desse entendimento, né, sobre esse capítulo. Peço para vocês também que, se possível, cheguem em casa, lê o capítulo, sabe? Lê o capítulo 24, porque as coisas se aclaram à medida que a gente reforça, né, o aprendizado, né? Posso fazer o encerramento? Tá bom.